A partir da vitória de ontem contra o Santa Cruz em Santa Cruz do Sul, algumas novidades foram estabelecidas em relação ao grupo do Internacional. Nesse vídeo eu quero te contar sobre duas saídas já muito bem encaminhadas e o que esses jogadores e o técnico Eduardo Cudê falou sobre essas possibilidades e saídas já encaminhadas pelo Internacional. O técnico adversário e ídolo do Inter, Pedro Yarley, ficou encantado com a equipe do técnico Eduardo Cudê. E a gente fala sobre os dois jogadores do Curitiba que estão na mira do Inter. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter e nesse conteúdo ainda um pouco da repercussão do que foi a grande vitória e talvez melhor atuação do Inter nesta temporada ontem à noite, lá em Santa Cruz do Sul, contra a equipe do Santa Cruz no Estádio dos Plátanos. Duas saídas encaminhadas, o que esses jogadores falaram ontem na saída de campo, zona mista improvisada, e o que o técnico Eduardo Cudê falou sobre a saída de um desses atletas. O técnico adversário, Pedro Yarley, está encantado e o Inter segue ativo no mercado e dois jogadores do Curitiba estão na mira do presidente Barcelos. Antes disso, não te esquece, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui para dar essa força e claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, a melhor casa de apostas do país, é a minha casa de apostas e pode ser a sua também. Aproveita lá o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito. Rapaziada, o Inter venceu ontem 2-0 Santa Cruz no Estádio dos Plátanos em Santa Cruz do Sul. Na minha opinião, a melhor atuação do Internacional até aqui nessa temporada 2024, que é claro, não teve ainda um grande teste, vai ter o Clássico Grenal no dia 25, possivelmente o jogo contra o Asa de Arapiraca no dia 21, mas ainda assim foi uma grande atuação do Internacional e tem muitos recados positivos, a defesa que não vazou, mais uma vez o Antony, como ele fala, baliza zero, o René foi bem na lateral esquerda, a defesa toda, o Robert Renan deu assistência pro gol do Bruno Henrique, que pra mim foi o melhor em campo ao lado do Wanderson, que também jogou muita bola, o Ener Valencia desencantou, o Alário entrou e não marcou, mas, cara, esse gol tá pra sair, tá? O gol do Alário tá pra sair, dá pra ver que ele tá um pouco ansioso buscando esse primeiro gol. Ele que não jogava desde abril do ano passado, teve alguns amistosos pelo Frankfurt antes de vir pro Inter em setembro, mas ainda quer balançar as redes e fazer o seu primeiro gol com a camiseta do Internacional. O Cudê elogiou muito a partida da equipe, destacou ainda que vai rodar esse elenco. A gente sabe que no final de semana lá no gramado sintético do Paço da Areia, o Cudê vai colocar time inteiramente reserva, até por isso ele colocou o time todo titular 2 jogos consecutivos, na vitória do final de semana contra o Caxias por 2-0 no Beira-Rio e a vitória por 2-0 ontem no Estádio dos Plátanos. Bom, o técnico Eduardo Cudê também foi perguntado sobre saídas. E eu fiz um vídeo ontem à noite aqui no canal, logo depois do apito final, com o que o presidente falou sobre Pedro Henrique e Gabriel. As duas saídas que estão sendo encaminhadas no Estádio Beira-Rio, mais saídas devem acontecer, como o Gustavo Campanharo, que vai deixar o Inter nessa janela, o Luiz Adriano, que vai deixar no meio do ano, o Inter não deve, se não aparecer nenhuma proposta relevante, não deve vender o jogador agora. Sabe que ele tem uma história com o clube, campeão do mundo com gol contra o Al-Ahly na semifinal do ano passado, de 2006, e por isso o Internacional sabe que é mais difícil uma rescisão com o Luiz Adriano. Agora, Pedro Henrique, que tem proposta na mesa do Vasco da Gama, que está negociando a saída em definitivo para o Rio, vai sair. Gabriel, até agora, e ontem mais um jogo que o Gabriel é relacionado, fica no banco, aquece normalmente e não entra, o Cudê não bota ele, porque a gente sabe, o Cudê não conta com o Gabriel e também deve vir uma proposta e o Inter vai tentar a liberação desse jogador. Gabriel, Pedro Henrique, que estão com saídas já mais encaminhadas, mais o Campanharo, mais o Luiz Adriano e uma chance, aparecendo uma proposta de quem sabe o Depena deixar o clube. Assim, o Cudê gosta muito dele, então talvez ele acabe até ficando, mas é uma das saídas da lista, pelo menos da direção de futebol do Internacional. Sobre o Gabriel, o técnico Eduardo Cudê voltou a ser perguntado sobre não estar utilizando o jogador, até porque teve uma novidade, né? Quando eu perguntei sobre o Gabriel e o Cudê não quis responder, foi lá em Bagé, no outro meio de semana. No final de semana teve jogo contra o Caxias e o Gabriel falou na zona mista, fez aquele desabafo que eu repercuti aqui no canal, que ele quer jogar, que ele tá bem fisicamente, mas que o Cudê tem suas preferências, mas vai ter que resolver essa situação nos próximos dias, porque é o único jogador que não recebeu minutos do técnico Eduardo Cudê. E o Cudê falou sobre o Gabriel. E ele destacou que ele tem muito carinho pelo Gabriel, que ele é um ótimo profissional, uma ótima pessoa, só que ele é o técnico. E ele tá ali
para tomar decisões, e que ele é um grande jogador e um grande profissional, e que ele não quer ninguém descontente por não estar jogando, porque o Gabriel falou que obviamente ele não fica feliz de não estar jogando, e o Kudê deixou claro que para ele é normal essa situação e ter que tomar as decisões e ver que o Gabriel talvez esteja descontente por não estar atuando. A gente sabe, o Gabriel não deve ficar no Internacional, é um jogador que deve encaminhar a sua saída. O outro, como eu disse, o Pedro Henrique, são as duas saídas mais encaminhadas além do Campanharo e do Luiz Adriano. O Pedro Henrique falou lá para a Rádio Gaúcha, para o Bruno Flores, ótimo repórter da Rádio Gaúcha, perto ali da porta do vestiário. Ele estava atendendo alguns torcedores, ele é natural de Santa Cruz do Sul, né? Então tem uma identificação com a cidade, enfim. E o Pedro Henrique falou com o Bruno Flores sobre a proposta do Vasco. Ele destacou que é uma coisa interna, tratada internamente, só que o foco dele é ajudar o Inter enquanto estiver aqui. Enquanto estiver aqui, vai estar feliz e ajudando o Internacional. O enquanto estiver aqui já deixa claro, a gente sabe que tem uma situação mais ou menos desenhada. Eu trouxe a informação em primeira mão aqui na segunda-feira aqui no canal. O Pedro Henrique falou com a direção e disse que quer deixar o clube, não por empréstimo, e sim em definitivo, para justamente ou jogar no Vasco ou em outros dois clubes da Série A. Eu não consegui descobrir ainda quem são os clubes que procuraram o Pedro Henrique, mas ele deixou claro que para a direção que prefere ser negociado, já que não vai ser utilizado por aqui. Sobre o grande jogo do Internacional ontem também, o Yarley, Pedro Yarley, ídolo do Inter, ídolo do torcedor do Inter, pô, o que ele fez naquela linha de fundo, mais ou menos ali na linha lateral, de segurar a bola contra o Barcelona, ninguém fez na história ali, próximo da linha de fundo e da linha lateral. E o Yarley falou sobre ter enfrentado o Inter, mas principalmente o que ele enxergou da equipe, do técnico Eduardo Cudê. E ele destacou que o Inter é uma equipe muito forte e sério candidatos a títulos no futebol brasileiro nessa temporada, que é uma equipe organizada, com ideias bem definidas, uma construção de jogo muito forte e que gera muita dificuldade para o adversário pressionar o time do Internacional. E ele até disse, tem jogadores também que se tu dormir um pouquinho, eles fazem gol. Foi o que aconteceu ontem com o Ener Valencia e também com o Bruno Henrique. Para a gente repassar aqui duas informações de mercado envolvendo Inter e Curitiba. O Internacional está tentando atravessar o negócio por Bruno Gomes, volante que veio do Vasco para o Inter em 2022, não teve espaço, foi para o Curitiba por empréstimo, foi adquirido em definitivo. Curitiba pagou 5 milhões e meio de reais, o Inter ganhou 50% desse negócio e ele se destacou muito lá no Curitiba, gerou expectativa e interesse de diversos clubes no Brasil e agora ele está encaminhando a saída para o Fortaleza e o Inter está tentando atravessar o negócio. Inclusive o Cudê conversou com o jogador nos últimos dias, manifestou o desejo do Inter de contar com o atleta, só que o grande detalhe, o Curitiba está muito incomodado com essa situação, porque já tem uma venda encaminhada, tudo detalhado, o contrato só para assinar o Bruno Gomes, com o Fortaleza. E aí o Curitiba ficou incomodado. É a informação até que a gente ouviu nas últimas horas com esse contato do Internacional, principalmente do técnico Eduardo Cudê com o Bruno Gomes. É um dos jogadores do Curitiba que interessam o Inter. O outro é o goleiro Gabriel Vasconcelos, de 31 anos. Conversei com algumas pessoas no Beira-Rio e também lá de Curitiba que me disseram, olha, Lucas, de fato o Inter tem interesse, o Inter procurou informações e gosta do goleiro. Ele está afastado lá no Curitiba, mesmo tendo contrato até 2026, porque o Curitiba foi rebaixado, e ele disse, não, vou procurar novos ares aqui. Não veio nada oficial, e aí o Curitiba, por essa atitude dele, preferiu deixar ele treinando em separado. Ele não tem sido relacionado para os jogos do Coxa lá em Curitiba, no Paraná, nos jogos do Campeonato Paranaense. Até o momento não tem proposta do Inter, mas são dois jogadores do Coxa que o Inter está de olho, e um deles o Inter tentando inclusive atravessar o negócio. Não te esquece, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, que eu volto para falar mais do Colorado, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.